Queria cumprimentar o meu amigo Fernando Medina e todas as pessoas que hoje acorreram aqui, enchendo este auditório para falar de um tema que a meu ver, é fundamental para a qualidade de vida dos portugueses e para aquilo que é a dimensão da nossa democracia e da nossa liberdade nos próximos anos. Mas sem mais delongas, eu julgo que o primeiro passo seria perguntar ao Fernando como é que comenta este estudo, principalmente feito por uma entidade tão credível como a FEP, e que nos dá aqui, se quiserem, um panorama apenas de algumas áreas. A preocupação foi essa, o movimento fez esse trabalho. Creio que é muito importante que, de facto, se recorra à academia para fazer estes trabalhos. Nós vivemos num país em que todas as pessoas acham coisas e cada vez acham mais coisas, mas é bom que haja uma base científica para este trabalho e, portanto, começava por perguntar ao Fernando o que é que comenta sobre o trabalho, a sua análise e as conclusões. Bom, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite do Francisco Ramos, saudar todos, agradecer muito aqui em particular ao Rui esta lembrança para eu poder estar aqui. É um gosto, aliás, permitir-me ver aqui tantos amigos e dizer que estou em trabalho, não é? Por isso que é sempre bom. Eu estava a ver o estudo e estava-me a lembrar, aliás, da história do processo da descentralização quando isto começou. E quem acompanhou isto de perto sabia uma coisa, é que o Estado não fazia rigorosamente ideia nenhuma do custo das competências que estava a transferir. Esta foi, aliás, uma das dificuldades do processo, é quando se começou a fazer o levantamento, ou ele não existia, ou se ele existia, havia ministérios que não o queriam mostrar, ou quando se mostrou a conta daquilo que ele custava, havia outros ministérios que entendiam que se calhar era melhor então não o fazer daquela forma. E por isso esta conta que aqui é mostrada relativamente ao Porto é uma conta que nós, por exemplo, em Lisboa ainda não temos com rigor. Agora, nós adotamos uma estratégia um pouco diferente, que é um bocadinho, cometemos exatamente o mesmo problema, para não dizer mais agravado que o Porto tem relativamente à descentralização, e já lá irei a seguir. Nós tivemos uma estratégia mais simples, que foi aceita tudo. E depois vamos gerindo, porque da mesma forma que as vamos receber, vamos começar a resolver, e à medida que tivermos problemas, há umas que as contas vão dar para cima, outras que as contas vão dar para baixo, e não vamos poder ter aqui nenhuma abordagem particularmente rigorosa. A questão é esta, nós neste momento ainda não conseguimos sequer saber quantos auxiliares no sistema de saúde vão ser passam com os contratos com os centros de saúde, não se sabe bem em rigor relativamente aos auxiliares em falta nas escolas, por isso isto é preciso ir aqui com algum arrojo. E o que nós dissemos foi, venha. E depois houve surpresas, há coisas que já sabemos que a fatura vai ser alta, mas que teremos as salvaguardas para ir lá buscar os recursos que são necessários. Há noutros casos que, aliás, as surpresas vão ser boas. Eu estava aqui a contar ao Rui à vinda para aqui, creio que nas escolas do Porto há mesmo um problema semelhante àquele nas escolas de Lisboa, nas EB23, é que faltam auxiliares. Não há, no fundo, o conjunto de funcionários nas escolas que devia haver para cumprir os rácios que estão numa dita portaria. Há aqueles que dizem que o que coloca problemas, às vezes, das escolas não poderem abrir, porque não têm o pessoal auxiliar para acompanhar o funcionamento normal da escola. Isto acontece porque há escolas que precisavam de mais auxiliares do que aqueles que estão na portaria, outros o absentismo é alto, outras ainda é que as vagas não foram preenchidas. Ora, muitos casos em Lisboa eram vagas que não tinham sido preenchidas. Isto é, durante anos não foi possível ao Ministério da Educação ir preenchendo essas vagas enquanto geria as escolas. Por sorte dos Távoras, neste caso, o Decreto-Lei da Transferência de Competências diz o seguinte, quando a Câmara assumir a competência, o Estado paga à Câmara até ao valor que está na portaria. Por isso nós é muito simples, vamos assumir a competências, vamos suprir as vagas e depois vamos enviar delicadamente a fatura ali para os nossos vizinhos que estão ali 300 metros ao lado, mas que é como se fosse a 300 quilómetros, e enviamos dizendo pague-se, não é? Porque também vamos ter esta surpresa. Por isso, eu ao ver o estudo, foi este documentário que me assaltou, foi uma tentativa rigorosa, profunda de fazer um trabalho, nomeadamente relativamente às áreas de transferência de competências, mas que quem conhece bem o processo sabe que isto não foi possível fazer com esta profundidade e por isso estamos a lidar com um sistema muito mais fluido e um processo muito menos rigoroso do que aquele que aqui foi feito. Bom, sobre esta matéria, eu creio que talvez valesse a pena recuperar como é que começou este modelo de descentralização. E começou num trabalho feito pelas duas áreas metropolitanas em conjunto,
depois também com o Governo, e que acabou numa cimeira de Sintra. Tu lembras-te quando é que foi essa cimeira de Sintra? Foi, creio eu, março de 2018. Março de 2018. Em março de 2018 percebeu-se que, ao fazer uma descentralização, ela não pode ser feita de forma igual para os municípios de dimensões muito dispares. E pareceu-nos então, e eu fiz parte desse trabalho com o Fernando, o trabalho inicial, em que também esteve o Eduardo Vítor Rodrigues e esteve a Presidente da Câmara da Amadora, enfim, um grupo restrito que depois apresentou os seus trabalhos, seja ao Governo, seja aos nossos colegas das áreas metropolitanas. Esteve presente o Sr. Presidente da República e, com pompa e circunstância, parecia que iria avançar o modelo de descentralização. E o conceito que nós tínhamos então era um conceito, apesar de tudo, bem diverso. Há alguma coisa que ficou dessa cimeira. A coisa mais importante foi a nova política de transportes nas áreas metropolitanas, que conhecem, ou seja, os passos que nós hoje temos nas áreas metropolitanas resultam dessa cimeira, mas tudo aquilo de resto que foi tratado nessa cimeira ficou mais ou menos, eu não diria esquecido. Ele sofreu um modelo de aceleração, talvez porque nessa reunião não estavam presentes outros partidos, e ao mesmo tempo que não estava lá presente a Associação Nacional de Municípios. Eu devo dizer que quando tive conhecimento que, simultaneamente ou logo a seguir a nós termos definido algumas bases fundamentais para iniciar um processo de centralização em matérias fundamentais para as áreas metropolitanas, seguramente que o transporte público era uma matéria fundamental, percebemos subitamente que se misturou tudo. É assim um bocadinho aquela panela em que caiu o Obelix, só que o país não vai ficar mais forte com isso, porque nós aquilo que verificamos hoje é que nas várias competências que nos estão cometidas, em primeiro lugar, será que elas são competências? A primeira questão é assim, vamos olhar para os centros de saúde. Quando nós chegamos à governação da cidade há 6 anos atrás, então ainda com o Partido Socialista, uma das primeiras coisas que nós tivemos, uma das primeiras crises que nós tivemos, foi o conhecimento que o Ministério da Saúde pretendia fechar um centro de saúde, o Centro de Saúde de Azevedo. E na altura nós entendeu o Dr. Manuel Pizarro que isto era absolutamente inaceitável, porque só em Lisboa é que se pode imaginar que se pode encerrar um centro de saúde em Azevedo, porque quem vive no Porto sabe que Azevedo tem uma externalidade, está tão longe que de facto aquele centro de saúde era exigentíssimo. E então fez-se um trabalho aturado, fez-se um mapa das necessidades de saúde na cidade do Porto, feito pelo Fernando Araújo, que depois foi secretário de Estado e que, aliás, fez isso generosamente para a Câmara, e implementou-se um princípio para explicar quais são os centros de saúde. As câmaras devem ter competências nessa matéria. Onde é que são? E também uma outra questão, a questão fundamental, que é o horário de funcionamento. Porque não é a mesma coisa um centro de saúde na Foz, em que temos facilidade de mobilidade para chegar a uma urgência, ou ter um centro de saúde em Azevedo, que é a última aldeia do Porto. Pois, isto era o que nós estávamos à espera na área da saúde. Mas aquilo que sucede é assim, aquilo que estão a fazer de nós é tarefeiros, portanto, o que pretende esta lei diz assim, os senhores são responsáveis pelos auxiliares, não tem nada a ver com os médicos, não tem nada a ver com os horários, também não tem nada a ver com os edifícios, a não ser arranjar os vidros e comprar o Ajax, porque é isto que nós vamos fazer. Portanto, no fundo, isto não é descentralização nenhuma. Nestas matérias, é verdadeiramente o que é que a nossa população, quando nos encontra, a ti e a mim, ali fora, se queixa. A percepção que a população tem hoje dos municípios, dos presidentes de Câmara, é que nós temos, ou devíamos ter, competências específicas naquilo que lhes é próximo. Ora, quando nós olhamos de facto, Lá depois... em Lisboa queixam-se da falta do Ajax. Em Lisboa queixam-se da falta de... Exatamente. Não há uma competência tão pequena assim. Exatamente. Isso é quando o Ajax vem cá jogar futebol, não é? Se calhar... mas, de facto, quando nós olhamos para os enquadramentos daquilo que existe em Portugal, nós verificamos coisas simples. Por exemplo, uma das questões que tem afligido a população do Porto são as questões relativas à segurança e ordem pública. Por variadíssimas razões, e não vou aqui elencá-las, tem sido tema nos últimos tempos a questão da proteção e segurança. A segurança e a ordem pública. Para termos uma ideia, quando nós analisamos o grau de descentralização, isto são elementos da União Europeia, verificamos que, por função nesta despesa, a competência dos municípios em Portugal é de 3,4%. Na Europa é de 20%.
E, portanto, a população tem razão. De facto, a população tem razão e tem razão de se queixar de nós e dizer assim, os senhores não têm, neste momento, ou não têm competências, ou não têm recursos, ou não fazem. E, portanto, esta matéria, mas isto se depois analisarem os indicadores todos, e analisando todos estes indicadores, nós verificamos, de facto, que temos aqui um enorme problema. E a sensação que eu tenho, e deixo aqui um pouco a provocação para o Fernando, é que dizia ao meu pai que nunca tinha visto uma ovelha tosquiar-se. E esta questão da descentralização, tendo saído do nosso seio, ou seja, do seio daquilo que eram os autarcas das maiores câmaras, que podiam iniciar este processo, que depois poderia ir às outras autarquias, em graus diferentes e em competências diferentes e em níveis diferentes, aquilo que acontece é que este processo foi apanhado, se quiserem, foi capturado pela ovelha que não se quer tosquiar, ou seja, que é a máquina de administração do Estado. Porque eu também compreendo, e nós temos alguns exemplos, que ainda que não sejam de descentralização, porque não são, demonstram isso mesmo. Lembram-se da questão do Infarmed. Ou seja, aquilo que nós temos em Portugal é uma despesa pública primária extraordinariamente, que é mais ou menos inamovível. E, portanto, a excessiva concentração que hoje existe, para ser desconcentrada, tem que ser através de alguma coisa que envolva os cidadãos e que envolva a política. Não pode ser esperando que a ovelha se tosquie. Penso que aqui se esperou demasiadamente que a ovelha tosquie. Já agora, Alain, que vem a nós, município do Porto, ao contrário de Lisboa, não nos interessa. Nós entendemos que estas coisas ou se fazem bem ou nós devemos pôr o pé na porta. E não devemos ficar à espera depois que alguém venha pagar a conta. Esta é a nossa, digamos, divergência, e é bom que tenhamos esta divergência. Eu não acredito nisto e mais, acho que quem fez este acordo se esqueceu ou não se esqueceu de uma coisa. Estas competências, tal como está na lei, os municípios até agora recusaram, mas são obrigados a ficar com estas competências em 2021, sem saber até agora exatamente quanto é que custa, porque são coisas que vêm do Estado, e sem saber qual é o cheque. Nós não sabemos. Ora, 2001 é um ano de eleições autárquicas. E então eu posso imaginar, peço desculpa, mas eu posso imaginar o que é que vão ser as promessas que vão ser pelo país fora. Porque vai haver imensos autarcas, principalmente de câmaras mais pequenas, no interior, que vão dizer aos cidadãos, vocês não se preocupem que nós vamos ficar com estas competências. Vai ser assim que isto vai ser feito. E, portanto, também o calendário, ou foi por nabice, ou se enganaram, porque pensaram em 2021 e pensaram que isto só ia ter efeitos depois das eleições autárquicas, mas para 2021 nós vamos ter que ter os nossos orçamentos fechados em outubro de 2020. Ou seja, daqui a um ano já teremos orçamentos fechados com a obrigatoriedade de aceitar esta delegação de competências, não é aceitação nenhuma, porque nos é imposta. A ver, concentrando ainda só para já nesta questão da descentralização, isto é, aquilo que passa do Estado Central para os municípios. Há duas ovelhas que não se tosquiam a si próprias. Uma é a máquina do Estado Central, que não quer perder competências, e quando eu falo disto, rapidamente estamos a falar de uma parte importante do Conselho de Ministros. Quem viu, aliás, aquela famosa série do Sim Senhor Ministro percebia bem qual era a estratégia. Pouco tempo depois era ver quanto tempo é que o Ministro resistia a ser o presidente do sindicato da máquina que geria. E, se não fosse o Primeiro-Ministro que temos, que conhece todo este processo de vários lados, isto é, como Ministro que já foi responsável da reforma do Estado, como Presidente de uma autarquia, vítima do centralismo como as outras, e agora a gerir um governo, as dificuldades teriam sido, ou melhor, o resultado teria sido ainda mais reduzido. Mas por isso, este é um lado. Mas há um outro lado que convém também falar de forma muito clara. É que uma grande parte dos municípios não está interessado na descentralização. E quando o processo político foi conduzido em diálogo com a Associação Nacional de Municípios, e institucionalmente é assim que as coisas se passam, a Associação Nacional de Municípios é uma associação que representa todos os municípios do país em exata igualdade de paridade. E por isso, quando se põe a discutir o que é comum aos 308 municípios, o que é que nós vamos acabar? Bem, nós vamos acabar com o Ajax. Pronto. Porquê? Porque um não quer isto, outro não quer aquilo, outro tem receio daquilo, outro tem receio daquilo, outro acha que não é. E esta conjugação acaba por ser sempre o mínimo. Não é? Porque isto não é só um problema do Estado Central, é que se virmos bem,
as posições da Associação Nacional de Municípios em matéria de pedido de descentralização, vamos lá correr os pedidos que não foram satisfeitos pelo Governo. Não encontram. Não houve caderno reivindicativo que não tivesse sido satisfeito. Está bem? Mas se eu tento estabelecer o que é o máximo denominador comum entre a Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto e a Alfândega da Fé, não me levem mal a Alfândega da Fé, mas só por ser dos municípios mais pequenos do país, que tem exatamente a mesma lei de atribuições e competências que nós os dois temos. Bom, quer dizer, é evidente que o resultado sai nivelado pela Alfândega da Fé. Bom, sai nivelado pela Alfândega da Fé, não podemos aspirar... Desculpem aqui, o exemplo não é para ser tomado em sentido literal, é para ser tomado pelo conjunto de municípios que mais receio têm e menos vontade têm de ter a descentralização. Segunda questão. Há municípios para os quais estes problemas básicos das infraestruturas, ao contrário do que parece, estão muito melhores resolvidos do que nos grandes centros urbanos. Esta, aliás, é uma constatação muito óbvia toda esta discussão dos espaços, da mobilidade e tudo isto. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, percebem bem isto, eu acho que consigo explicar bem isto com muita facilidade. Nós andamos a cortar os orçamentos em processos de consolidação orçamental desde que decidimos entrar na moeda única. A grande variável de ajustamento ao longo de todos os governos, fosse de qualquer que fosse a sua cor, foi sempre o investimento público. Salvou-se disto aquilo que decorria de parcerias público-privadas, que agora estão prescritas, mas que eram para as rodovias e alguma coisa para o sistema de saúde, e as regiões que tinham fundos comunitários. Ora, isto permitiu, por exemplo, no interior do país, nós formos ver, as escolas do segundo e terceiro ciclo estão, no seu geral, reabilitadas. Estão as do primeiro ciclo, as do segundo e terceiro ciclo e também as escolas secundárias. Como também estão os centros de saúde, como também estão as estruturas hospitalares. Onde é que esses recursos não chegaram na quantidade que era absolutamente necessária? Bom, em primeiro lugar, na grande área de Lisboa. Fora de fundos comunitários, sem recurso nacional. Se forem ver as piores infraestruturas do país, bom, é ir a Sintra, ir a Amadora, ir a Odivelas, ir a Lisboa, às escolas às EB23, por exemplo, que não têm investimento há décadas. E isto criou também uma assimetria sobre o processo. Por isso é que eu não desvalorizo esta pequena competência. Porque, por exemplo, no caso de Lisboa, o problema básico das infraestruturas escolares do segundo e terceiro ciclo, eu digo que temos mesmo que fazer de governantes de infraestruturas melhorados, porque se não formos nós a fazer, aquilo não se vai fazer. Não se vai fazer. As do primeiro ciclo estão bem, estão a ficar bem por ação da Câmara, as do secundário mais ou menos bem por ação da Parque Escolar, a verdade tem que ser dita, as do segundo e terceiro ciclo não. E por isso eu prefiro assumir essa responsabilidade. A lei diz, aliás, também para ser claro sobre isto, a lei diz que a responsabilidade do financiamento das infraestruturas é da parte do Estado. Ainda não se sabe qual será o valor, mas é da parte do Estado. Por isso eu assumo, pedi ao LONEC para fazer o estudo, estão a fazer o estudo escola a escola do investimento que é necessário e depois vou negociar com o estudo feito escola a escola qual é o valor das obras. Mas já faço a partir da competência do meu lado. Isto é, o nosso objetivo nesta matéria, dada a situação profundamente degradada das infraestruturas, foi assumir a competência e depois resolver o problema dos cidadãos o mais rápido possível, e se isto ficasse nas mãos do Estado, seriam mais 4 ou 6 ou 8 anos em que iríamos ter piores infraestruturas a funcionar, e depois ir resolvendo o acerto da questão financeira, que obviamente se vai colocar, e porque neste caso são valores muito elevados que estão em causa. Mas gostava talvez de sintetizar dizendo o seguinte: esta descentralização em versão reduzida que nós tivemos resulta destes dois aspectos. Um Estado central que não quer perder competências nucleares, mas ao mesmo tempo também um processo de negociação feito com municípios, uma grande parte deles que não quis assumir novas competências. Ora, isto leva-me aqui a um segundo ponto, que é um ponto positivo, de esperança, de futuro, não é? Que é este. Há duas realidades novas que estão a emergir deste processo político que agora estamos a ser colocados. Primeiro, a vontade que o Governo expressou, e nós também, de fecharmos este processo de descentralização. O segundo é a conclusão evidente para todos que nós, ao contrário do que todo o país clama, que é isto tem que ser igual para todos, que é uma posição completamente absurda, os maiores municípios devem assumir um pacote autónomo de pedido de novas competências de descentralização, fora de um diálogo coordenado integral a partir da Associação Nacional de Municípios. Pronto. Isto para mim é muito claro.
Se a Associação Nacional de Municípios rejeita que nós vamos discutir o que são as competências sobre a regulação de funcionamento de horários de centros de saúde, bom, mas então os municípios que o querem agregam-se e dizem ao Governo: temos que meter aqui o pé à porta porque nós precisamos desta competência. A segunda dinâmica, e por isso esta é uma aprendizagem deste processo, quer dizer, o igual para todos é um igual em baixa que não serve àqueles que querem avançar mais. O segundo grande aspecto, e este para mim é o mais importante, é que tudo o que se está a passar pós-cimeira das áreas metropolitanas de 2018 mostrou que há um potencial enorme de trabalho em matéria de descentralização do Estado para as áreas metropolitanas. E um potencial que tem que ser aproveitado sem nenhuma ambiguidade. Eu creio que nós tomamos a decisão correta em 2018, quando, por um lado, elegemos as áreas metropolitanas como parceiros centrais ao Governo e dissemos ao Governo: nós estamos à mesa. E, aliás, foi talvez um pouco surpreendente, é que foi a primeira vez que nestes 40 anos se fez uma cimeira naqueles termos. Mas reparem, fez-se uma cimeira que juntou 35 municípios, 17 do Porto, 18 de Lisboa, que representam quase metade da população do país. Quase metade da população do país. Bom, e mais ainda do PIB, e uma percentagem igual de emprego, e mais áreas metropolitanas. O caso de Lisboa, a área metropolitana está a subir de população continuadamente, isto é, Lisboa tem perdido, mas a área metropolitana está a subir ao longo das 3 últimas décadas. No Porto a situação, creio eu, está mais ou menos estabilizada em matéria de população nos seus grandes números, mas em conjunto nós estamos a falar de 4,1 para mais quase 4 milhões e meio de pessoas a viverem nas duas áreas metropolitanas. E quando nós nos dissemos, nós queremos ser parceiros, e em segundo lugar vamos começar por discutir mobilidade, que é um tema profundamente metropolitano. Quer dizer, eu como Presidente da Câmara de Lisboa sou incapaz de resolver qualquer problema de mobilidade que seja, quer dizer, a partir do momento que os carros entram, o que é que eu faço com eles? Só posso escolher qual é o semáforo que avario, que é para dizer em que sítio da cidade é que eu vou ter congestionamento. Quer dizer, a mobilidade é, pela sua definição, cada vez mais nas nossas áreas metropolitanas, que aliás têm uma história muito, muito parecida, não é? A história do crescimento, do esvaziamento do centro e do crescimento dos concelhos limítrofes, e ao mesmo tempo que os centros se mantêm como grandes polaridades económicas, não é? Por isso, fortes movimentos pendulares. A história de Lisboa e do Porto, aliás, é calcada uma da outra. Quando nós elegemos isto, o diálogo começou a ter muitos frutos. É evidente que fomos muito atacados. Eu tenho-vos a dizer que, aliás, fiquei um pouco surpreendido com a dimensão da crítica, mas lembram-se, quando se avançou com os passos, a grande crítica que houve no espaço público foi dizer: mas isto que disparate, isto é uma injustiça, isto não é para o país todo. Primeiro era só para Lisboa. Bem, isso era só quem não tinha visto que isto tinha sido sempre trabalhado, Lisboa e Porto. Segundo, mas então, em Lisboa e Porto não têm cá metade da população que não circula, as vezes que circula e não tem as necessidades, isto é, não são gente. Como se o país fosse só o pobre interior abandonado, não são as áreas metropolitanas, não são estes os grandes motores da economia do país. E aquilo que nós fizemos nos espaços, acho que foi uma grande conquista, porque nos permitiu, e está-nos a permitir, discutir os pontos a seguir. E os pontos a seguir, para mim, são da maior importância. O primeiro é sermos a autoridade de transportes sobre todos os meios de transporte do âmbito metropolitano. E já está identificado com o Governo, e o Governo, aliás, inscreveu no programa do Governo isto mesmo: passar as competências da Autoridade de Transportes para as áreas metropolitanas. O que é que isto significa? Significa que somos nós a definir, passamos de certa forma a ser nós os gestores e os concedentes das operações de âmbito metropolitano. Isto para Lisboa é absolutamente crucial. O Porto aqui já está mais avançado, porque já tem o metro do Porto, mas em Lisboa o sistema está muito mais estruturado. Em terceiro lugar, a aposta que nós afirmamos, quer dizer, no próximo quadro comunitário queremos ter aqui um investimento muito importante em matéria de mobilidade, em matéria metropolitana de Lisboa e do Porto. E eu acho que esta é uma enorme pista de trabalho e uma enorme avenida que nós vamos ter que percorrer, porque as áreas metropolitanas têm hoje uma dimensão. E aquele estudo que a equipa do Félix Ribeiro fez, quer para o Porto, quer para aqui, centrado no Porto, quer para Lisboa, mostrou exatamente isso, é em torno destas duas grandes áreas que há aqui, que são as duas grandes polaridades económicas, aqui no Porto a projetar-se para a Galiza, em Lisboa a projetar-se até Leiria e depois para Sul. Eu acho que o tempo que nos falta deste mandato autárquico, acho que era muito importante fechar este ciclo de descentralização para as áreas metropolitanas,
e abrir um novo ciclo de descentralização para as áreas metropolitanas. E eu punha aqui à cabeça duas políticas. Uma, o que é o reforço em matéria de ordenamento do território. Quer dizer, nós hoje somos vítimas dos erros de ordenamento do território que durante décadas se cometeram nas áreas metropolitanas. Quer dizer, este crescimento que levou este espalhar, não é, do crescimento populacional do centro para fora, somos hoje vítimas disso, e o problema da mobilidade está aí à vista. E a segunda área tem a ver com as políticas de habitação. Quer dizer, não é hoje crível, pelo menos que Lisboa consiga, só por si, ter os instrumentos para resolver os problemas que a inflação de preços da habitação está a trazer e que vai trazer estruturalmente. Quer dizer, quanto mais Lisboa for bem sucedida do ponto de vista económico, eu estou a fazer tudo para que seja, mais nós vamos ter o problema das cidades ricas. E o problema das cidades ricas é o problema de inflações de preços mais contínuas e mais repetidas. Ora, isto não é possível se não tivermos aqui uma estrutura de habitação para a classe média que não é possível resolver sozinho dentro da fronteira dos 100 km² do município de Lisboa. Tem que, pelo menos, ter uma abordagem metropolitana, para não dizer mais. E por isso a pista que tenho aqui era de avançar com este processo de descentralização, que aí não estamos a concorrer e não sofremos tanto o embate daqueles que querem ir mais devagar, isto é, já lançamos a nossa própria pista, e abri-lo relativamente ao ordenamento do território e abri-lo relativamente à habitação, que são áreas em que nós devíamos fechar acordos com alguma rapidez com o Governo nestas matérias. Sim, mas a habitação é exatamente uma das áreas em que estes rácios, entre o que é o rácio português e o rácio europeu, é exatamente ao contrário. Para terem uma ideia também, porque os números vêm exatamente do estudo, fazem parte do estudo que está em vosso poder, porque foi distribuído. Em Portugal, a habitação e infraestruturas coletivas, os municípios representam 91,3%. Enquanto na média europeia apenas 54%. Ou seja, naquela que é hoje a maior carência que nós temos identificada, nós temos hoje um problema grave com a habitação, precisamos de uma nova geração de políticas para a habitação, e já lá vamos, mas é exatamente aí onde os municípios já hoje, se quiserem, foi onde a descentralização foi feita. Foi feita à custa dos municípios. Veja-se o caso do Porto. No Porto, a Domus Social tem, Fernando Paulo está ali, 13 mil casas, sensivelmente. O Iru tem 1000. Isto dá um pouco... E o Porto é, per capita, a cidade portuguesa onde a maior percentagem da população vive em habitação social. Portanto, o Porto está ao nível da Finlândia. Agora vejam bem, quando nós olhamos aquilo que são os recursos municipais afetos a esse parque habitacional, eles representam cerca de 8% do orçamento municipal, já representaram mais, só que o orçamento municipal cresceu. E agora põe-se a questão, mas agora o Estado também quer entregar aos municípios as casas vulgo do Iru, ou seja, as casas que retêm em sua posse. Mas também, mais uma vez, pretendem transferir essa competência sem o cheque agarrado. E o Porto não está mal, porque, como digo, tem um rácio de habitação social muito generoso e que bate bem com as médias europeias. Mas agora imaginem cidades, e nós temos algumas cidades aqui à nossa volta, em que apenas 2 ou 3% da população vive, aliás, a média portuguesa é 3%. Portanto, estão a ver, em Portugal só 3% da população vive em habitação social. E o Primeiro-Ministro diz, e bem, pois esta é uma das áreas em que Portugal precisa de fazer alguma coisa. Precisa. E precisa por uma razão simples, porque a seguir ao 25 de Abril, não é verdade que não tenha havido um grande esforço relativamente às políticas de habitação. O Estado investiu fortemente. Investiu como? Financiando o crédito à habitação e, portanto, subsidiando o crédito à habitação para a classe média. Isso foi feito até sensivelmente ao início do século, com um investimento fortíssimo. Não vou agora avaliar se foi bom modelo, se foi mau modelo, mas muitas das pessoas que estão aqui, certamente que compraram as suas casas através de créditos bonificados que foram pagos pelo erário público, essa bonificação. E, por outro lado, através do modelo de erradicação das barracas, que andou ali mais ou menos até 2007, 2008, num modelo generoso em que foi construída muita habitação social. Desde 2008, basicamente, o Estado Central tem investido 0 em habitação. E agora fala-se também em descentralizar esta competência. Naturalmente, para a Câmara de Lisboa ou para a Câmara do Porto, sabem que nós temos estratégia para a habitação para a classe média e estamos a pô-la no terreno. Temos alguns problemas com o Tribunal de Contas, mas isso é outra coisa. Alguns. São problemas vagos que nós temos os dois. Mas pronto, mas não estão aqui para se defenderem, portanto.
Mas estamos a fazê-los. Mas agora imaginem. Nós também não estamos lá para nos defender. Também não estamos lá. Não, eles também não nos chamam para nós para participarmos nessas decisões. Mas agora compreendam bem qual é o cenário. Se nós percebermos que os municípios vão ter que chegar, e o Sr. Primeiro-Ministro quer chegar à média de 5%, que é uma média que eu considero absolutamente relevante em termos de habitação social, fora a habitação para a classe média, que também ela tem que ser de alguma maneira apoiada, percebemos que mais uma vez aqui corremos o risco de nos entregarem outra descentralização, porque é uma descentralização, claramente, a habitação, em que os municípios não vão ser municiados com os recursos necessários. E depois há uma coisa que me aflige. Qual é a coisa que me aflige politicamente? É assim, neste momento, com um ato de algum otimismo, alguma generosidade e algum voluntarismo, eu acho que quase todos os autarcas querem mais competências. É normal, é da vida, por imã, porque querem mandar mais. E, portanto, são tentados muitas vezes, estamos a falar mais, não estou a falar do Fernando Medina, como é evidente que não precisa disso, mas imaginem em municípios de pequena e média dimensão, vocês podem imaginar que a meio deste mandato, já passou o meio deste mandato, faltam 2 anos, temos aqui a cenoura de 2021 e claro que os municípios vão querer, ou pelo menos os candidatos às presidentes da Câmara vão querer estas competências. É natural que o queiram. Mas isto é, de facto, uma coisa muito perigosa. Porquê? Porque no dia seguinte, se houver suborçamentação, ou seja, se os municípios não tiverem dinheiro para fazerem igual ou melhor do que o Estado Central faz, aquilo que vai acontecer é que não é daqui a 2 anos, não é nas eleições, mas é daqui a 4 ou daqui a 5, os cidadãos vão apontar os dedos aos municípios e dizer, afinal, os senhores fizeram pior do que o Estado Central. E esse meu receio relativamente à descentralização leva-me ao tema seguinte, que se liga com este, que é, mas então porquê é que nós, em vez de andarmos aqui a entreter, a não ter conseguido aquilo que não conseguimos, que foi um modelo de descentralização, que era, se quiserem parcelarem, que se começava por espelhar nas áreas metropolitanas com o universo que o Fernando falou. Então porquê é que nós não vamos mais longe? Ou seja, enquanto na descentralização nós estamos... Há um poder cativo, que é o Yes Minister, há uma máquina da administração central que vai sempre, por muito que receba a ordem do ministro, vai mandar sempre uns mapas para os autarcas que a gente não compreende. Tu recebeste mapas que não consegues perceber. Eu também recebi mapas que não consigo perceber. Depois disseram que os iam corrigir. Porquê? Porque nós até hoje não sabemos qual é o custo da descentralização e qual é o cheque que vem. O que, reparem, a 10 meses a 7 meses temos começado a preparar orçamentos para o ano em que vai ser obrigatório. Convenhamos que vai ser a olhómetro, que é uma maneira portuguesa de fazer a coisa, e depois vêm as eleições e as pessoas esquecem-se. Mas então, se é assim, porquê é que nós definitivamente não voltamos a revisitar a regionalização? Uma regionalização que então impõe à máquina do Estado e vai poder impor à máquina do Estado aquilo que é a vontade dos cidadãos. E aqui, permitam-me voltar 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a regionalização chumba por um conjunto de circunstâncias. Em primeiro lugar, porque nos propuseram um mapa atípico, para não dizer outra coisa, que foi ele próprio uma armadilha. Em segundo lugar, porque aquilo que nos prometeram a nós, há 20 anos atrás, os que ganharam e os que perderam o referendo naquela noite, ambos disseram em uníssono, nós vamos descentralizar. Ora bem, pelos vistos, 20 anos depois ainda não aqui nesta brincadeira. Portanto, de facto... O povo português foi enganado porque nos disseram lá a regionalização, se não vier, não há problema, vocês podem votar contra, nós vamos descentralizar. E ainda por cima, não vamos ter mais cargos políticos. Não vai haver mais Estado. Ora, aquilo que nós verificamos é que, quanto à geografia ou à geometria do território, ela hoje já ninguém tem dúvidas sobre quais são as regiões. Elas só não existem porque os distritos já só existem para o futebol, e existem para os partidos políticos, para as eleições. Não existem para mais nada. Já não existem para mais nada. E nas regiões autónomas nem isso, já acabaram mesmo. Portanto, hoje o mapa está completamente consolidado. Não há dúvida qual é o mapa. A ideia de que iria haver uma descentralização do país, verificamos que ele se centralizou durante estes 20 anos. Finalmente, se nos diziam que ia haver mais Estado com a regionalização, estamos falados, porque hoje há muito mais Estado
do que havia seguramente muito mais graus intermédios do Estado, do que havia há 20 anos, só que não são escrutinados. Porque hoje, um diretor regional, eu não vou dizer de que serviço, na cidade do Porto, tem provavelmente muito mais poder que o Presidente da Câmara. Muito mais poder. E agora imaginem, isto é o Presidente da Câmara do Porto a falar, para invocar a Alfândega da Fé, o que dirá a nossa colega Presidente da Câmara da Alfândega da Fé, em que todos os dias lhe são exigidas coisas e lhe são imputadas coisas, ou lhe são retiradas coisas sem que, de facto, eles possam ter a menor das suas competências. Portanto, a questão que se coloca aqui é uma questão de porque é que nós, em vez de andarmos a continuar a procurar estes acertos, porque é que nós não partimos para a regionalização? E já agora, partindo para a regionalização, porque é que nós não fazemos aquele princípio bom, que é o princípio de quem está, quem não está, tivesse? E fazendo, através de cada uma das regiões, a possibilidade dos cidadãos, democraticamente, em cada região, dizerem nós queremos a regionalização ou nós não queremos a regionalização. Não há razão nenhuma, e há outros países em que este modelo foi seguido assim, em que houve parte do país que foi regionalizado e parte que não foi. Há modelos variáveis. Agora, a verdade é que quando nós hoje olhamos a este tema e este tema é falado, sabemos exatamente qual é a resistência. E se as pessoas resistem sequer à ideia de termos esta discussão, porque mesmo a discussão é uma discussão complicada. Os autarcas tentaram discuti-lo há uns meses atrás e sabem como ele foi mal entendido foram mal entendidos nessa matéria. E mais uma vez o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dizer assim, bom, nós não vamos ter eleições para as presidências das áreas metropolitanas. Eu concordo com o Fernando e concordo com o Eduardo Vítor Rodrigues. Acho que isso era o pior possível. Porquê? Porque era legitimar aquilo que já hoje é um problema do país, que é um problema, de facto, em que há duas áreas metropolitanas que concentram muita população, que concentram muita riqueza, mas também concentram muitos problemas, nomeadamente os problemas sociais nas áreas, nos arcos à volta das nossas metrópoles. É aí que há mais abandono escolar, é aí que há mais violência doméstica, é aí que há mais graus de exclusão. A exclusão hoje, a grande exclusão social hoje não é no interior, é nas periferias das áreas metropolitanas. E, portanto, estarmos a fazer uma regionalização à medida de duas áreas metropolitanas parecia-me um disparate. Surge agora a ideia da eleição para as presidências das comissões de coordenação. Eu li hoje com muita atenção um editorial do Manuel Carvalho, diretor do Público, com o qual eu basicamente concordo nesta matéria. Aquilo que se diz lá é assim, bom, mas isto é de alguma maneira fazer com que a regionalização fique presa às autarquias. Eu estou particularmente à vontade, no meu caso, eu sou independente, mas não sei qual vai ser o colégio eleitoral daqui a 2 anos. Não sabemos. O colégio eleitoral vai resultar de quê? Por aquilo que eu já percebi, a ideia é pegar nos presidentes de Câmara, nos vereadores, nos presidentes de Junta e fazer assim uma melé e esses serem, no fundo, o colégio eleitoral para um presidente de uma comissão de coordenação. Eu confesso que tenho muito receio que este modelo, também ele, ou seja, eu acho que é virtuoso o modelo das comissões de coordenação serem a gênese das futuras regiões. Mas acho que seria melhor preparar o processo de regionalização e, quando o fizéssemos, nós podermos eleger diretamente e não indiretamente os órgãos que depois iriam levar a cabo a construção das regiões, que podem ser em modelos variáveis. Nós não temos... O Fernando tem toda a razão. Não se pode dizer que o remédio é igual para todos, porque nós não somos todos iguais e as regiões não serão todas iguais. E, portanto, eu gostava de lançar aqui, era muito importante ouvir o Fernando, porque nós percebemos que relativamente a Lisboa, na minha ótica, devo dizer, eu acho que Lisboa é claramente também uma cidade que beneficia, mas também tem muitos prejuízos para quem lá mora, desta excessiva concentração, como tem o Porto de alguma maneira. Mas gostava de perguntar o que é que pensas sobre isso, se não devíamos agora, finalmente, passados 20 anos, muitas das pessoas que votaram já morreram, e muitos que votam hoje, nessa altura ainda não votavam. Há um Portugal novo, ao fim de 20 anos. Teremos nós medo? Teremos que ter medo? A ver,
Eu, há 20 anos atrás, fui um grande defensor da regionalização e tudo quanto eu aprendi ao longo destes 20 anos fez-me reforçar essa convicção. Eu acho que hoje é claro, então hoje como Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, da Câmara de Lisboa e da Área Metropolitana de Lisboa, é para mim de uma clareza absolutamente meridiana que há um conjunto vastíssimo de problemas que só podem ser equacionados, pensados, resolvidos numa escala claramente supramunicipal e de âmbito regional, onde eu aqui vou cair aqui para a minha vertente económica. Eu acho, aliás, que temos que olhar muito bem para o que é a economia real, não é? Porque a economia real não está dentro das fronteiras administrativas. A economia real é uma que se desenvolve. Quer dizer, quem vê o que é o norte do país, e permitam-me que fale à vontade aqui do norte, porque me sinto em casa também, percebe que toda esta zona tem uma centralidade e uma polaridade que vai para lá das fronteiras de Portugal, não é? Isto aqui é uma região que agrega e que polariza para norte e para fora e para a Galiza, polariza para sul, polariza para o interior, e nada disto funciona dentro de fronteiras administrativas. Se nós vamos a Lisboa, é exatamente a mesma coisa. A área metropolitana de Lisboa, talvez de forma mais homogénea que a do Porto, é verdade, eu acho que é bastante mais homogénea desse ponto de vista. Há uma coincidência maior entre o que é a fronteira administrativa da área metropolitana de Lisboa, dos 18 municípios, a norte do Tejo e a sul do Tejo, coincide mais com o que é a organização espacial das atividades, embora no fundo a área económica seja maior que a área administrativa, e quanto mais nós adiarmos estas decisões relativamente à legitimação democrática da organização administrativa coincidir ou dar resposta a estes problemas, mais atrasados nós ficamos. Agora, vamos ser muito claros sobre o que se passa. Há 20 anos atrás o mapa era péssimo, as dinâmicas estavam mal explicadas e o presidente do PSD à época não concordava com a regionalização. 20 anos depois o mapa já está melhorzinho, no caso de Lisboa ainda pode ser um pouco aperfeiçoado, o presidente do PSD da altura é hoje presidente da República e não creio que tenha mudado de ideias o suficiente. Pronto. Vamos lá ver, isto tem que ser, é assim que as coisas são, e por isso há duas soluções, ou melhor, três soluções. Uma, mete-se a ideia na gaveta, e deixamos de falar do assunto. Eu acho que isso não é possível, porque a necessidade está lá e a realidade está lá e impõe-se. Segundo lugar, continua-se a trabalhar, nomeadamente densificando o que é que são as competências das futuras regiões administrativas para tornar muito mais claro à opinião pública e às pessoas quais são as vantagens deste processo. E isso é algo que não está muito claro. Isto é, hoje não é evidente que alguém consiga sair e diga assim, dê-me lá 5 vantagens pela qual eu apoio a regionalização. Do ponto de vista de competências que são decididas fora e que passam a ser decididas aqui no território com capacidade de maior proximidade. E isto é uma coisa que nós podemos fazer. E há um terceiro trabalho, em simultâneo, que é, talvez, ir conversando mais com o Presidente da República sobre o assunto. Porque eu não sei o que irá acontecer na liderança do PSD, felizmente tenho muitos problemas que não esse. Mas sei que o atual Presidente é favorável, diz favorável ao processo. O Primeiro-Ministro já o era e declara-se que sim. Bom, creio que o problema está, não vamos ter avanço até às autárquicas, ou melhor, não vamos ter avanço até às presidenciais, por isso até janeiro de 21, mas há vida depois de janeiro de 21. Pronto, também janeiro de 21 já não falta assim tanto tempo. E por isso nos formos preparando nesse debate para depois do janeiro de 21, acho que era um bom contributo que fazíamos. E há uma coisa que eu tenho por certa, é que a necessidade de termos níveis intermédios de governação com legitimação democrática para resolver problemas que estão de âmbito supramunicipal, ela está cá. Mas quer dizer, eu aprendi, refleti sobre isto há 20 anos e só fiquei mais convencido. E hoje, como Presidente da Área Metropolitana, então para mim é claríssimo. Quer dizer, como é que alguém pensa que eu consigo resolver problemas centrais de mobilidade, de habitação, de definição de infraestruturas críticas, falamos de aeroportos, falamos de pontes, falamos de estradas, falamos disto tudo, e eu falo e não penso com Sintra
que é o segundo maior município do país, que tem 400 mil habitantes e que está a crescer, a receber habitantes que estão a sair de Lisboa, que vão para ali, que eu não dialogo com Vila Franca de Xira, com Setúbal, e que como é que eu penso o futuro do Porto de Lisboa sem pensar o futuro do Porto de Setúbal? Quer dizer, e a alternativa é, ou tínhamos uma grande estrutura dentro do Estado central, com grande vocação de pensar o território e agir em função do território. Bom, mas com franqueza, a última vez que tivemos talvez foi na primeira encarnação do professor Valente Oliveira, na primeira, não é? Nas suas primeiras governativas, porque depois, já lá mais para a frente, toda a máquina do Estado central, se houve característica destes 20 anos, deixou de perceber o território. Não é? A máquina do Estado central hoje não percebe o território. Pronto. É funcionalizada, verticalizada, sem conhecimento territorial. E por isso, eu acho que a necessidade está cá, temos que a saber construir. Eu defendi a eleição dos presidentes das áreas metropolitanas, defendi que ela não fosse feita agora, que fosse feita depois, mas sou sensível ao argumento de que isto podia pôr em causa a questão da regionalização. Fundamentalmente a norte, porque não em Lisboa, porque em Lisboa o que vai acontecer, com probabilidade, é que as 3 regiões NUT 3 que estão ali na área metropolitana de Lisboa, a Lesíria, o Oeste e o Médio Tejo, darão origem a uma nova região e ficaremos com uma região que é a área metropolitana de Lisboa, na medida em que o Distrito de Setúbal não pretende, isto é, o Distrito de Setúbal hoje, os municípios do Distrito de Setúbal, preferem, mesmo perdendo fundos comunitários, ficar acoplados à área metropolitana de Lisboa do que ficarem fora. E por isso, há em Lisboa, como é dizer, uma maior facilidade na organização deste processo e uma maior estabilização. O problema a norte é muito mais complexo, não é? Porque o problema a norte é uma questão de desenho de modelo. É que se faz uma eleição direta no litoral, na área metropolitana, quebra-se o modelo de uma eleição horizontal de uma região no 2, não é? Mas isso é um problema que eu acho, e estava aqui há bocado a falar ali... Para esclarecer isto, é que a área metropolitana de Lisboa corresponde praticamente à região. Se tirarmos estas 3... E, portanto, compreendem que a consequência de haver uma eleição direta para a área metropolitana de Lisboa não era a mesma que aqui. Já aqui compreendem que estamos em regiões diferentes. Daí, aliás, ter dito, Rui, desculpa só para complementar, daí, aliás, ter dito, nem pensar fazer a de Lisboa, porque aqui já está a dita regionalização encapotada. Pois está. Era isso que as pessoas... Pois já era um passinho, não é? Já era um pé na porta. Mas por isso é que também teve tanta crítica, não é? Mas eu, relativamente, reconhecendo, sabendo que o Sr. Presidente da República assumidamente não quer a regionalização, também com todo respeito e lendo as competências definidas na Constituição para o Sr. Presidente da República, deve haver outras coisas que ele não quer, mas se nós quisermos tem que ser. Portanto, e também há eleições para a Presidência da República para o próximo ano, quer dizer, com todo respeito, peço desculpa. Portanto, eu também não me posso comover com o facto de haver uma pessoa que, pelas melhores das razões, não quer a regionalização. E se o país quiser? É que a questão é essa. Nós não estamos a pedir para que o Sr. Presidente da República decrete a regionalização. Sabemos que ele não ia fazer. Nem sequer podemos ter o Parlamento a defini-lo. Agora, o que nós podemos é referendar novamente os novos portugueses, com base naquilo que aprenderam ao longo dos 20 anos. E estão com o rabo muito pelado de promessas sobre as virtudes da descentralização, poderiam votar livremente. E, portanto, eu acho que esta, para mim, é um tema que nós não devíamos deixar cair. E aqui não são os presidentes de Câmara, nem são os ministros, não, é de facto o país que precisa de ser suficientemente inteligente para compreender que aqueles papões de mais cargos políticos, mais isto e mais aquilo, não é verdade. Há muita maneira de reduzir o número de cargos políticos, se quiser. Se for esse o problema, eu não vejo que haja uma absoluta necessidade, devo dizer, acho que é pura demagogia esse argumento. O argumento de que a regionalização representa mais Estado, pior Estado, é um falso argumento. E a verdade é que nós, naquilo que temos conseguido através das CIMs, por exemplo, que são, se quiserem, as áreas metropolitanas mais pequenas, verificamos hoje que estes níveis intermédios, sem recursos, têm, apesar de tudo, virtudes. E têm permitido hoje uma relação entre os autarcas muito diferente da relação que havia há uns anos atrás. Nós hoje temos uma relação entre autarcas vizinhos muito diferentes daquilo que acontecia há uns anos atrás.
em que de vez em quando havia aqui uns fogos de artifício que parecia que parecia a Batalha de Inglaterra. Não é? Portanto, já não há, estas coisas já não existem, as pessoas hoje em dia, nós já colaboramos. Também aqui o país evoluiu. Agora, ficamos presos, se quiserem, a umas argolas, e essas argolas é porque houve um referendo. Já houve outra matéria em que houve 2 referendos, não é verdade? Quer dizer, porquê é que não há de haver? Eu até acho que não devia haver referendo nenhum que está na Constituição. Acho um bocado estranho uma coisa que está na Constituição ter que ser referendada. Mas devo ser eu que estou a ver mal. Acho. Ou seja, eu acho que uma maioria qualificada na Assembleia da República que tem capacidades constitucionais, porque a Assembleia da República pode alterar a Constituição. 2 terços, sim. Por 2 terços. Ora, eu por aquilo que ouço das forças políticas, ou me estão a enganar, eu acho que não, todas querem a descentralização. Não, acho que o CDS não quer. Mas à parte, tenho a ideia que o PS diz que sim, o PS diz que sim, o PSD diz que sim, a CDU... Estão aqui pessoas, diz que sim, o Bloco de Esquerda, está ali o Zé Castro, diz que sim, não é? Não sei os partidos mais pequenos, mas suspeito que também, pelo menos o IEL deve querer, não sei. Mas ao fim e ao cabo, era muito fácil fazer isto. Quer dizer, nós andamos a não querer fazer. A verdade é assim, a sensação que eu tenho é não querer fazer. E depois criou-se também a ideia de que, relativamente às cidades, outra questão que se criou foi a ideia de que, bom, este discurso da cidade do Porto é um discurso ainda por cima porque a cidade do Porto é claramente beneficiada por aquilo que é o financiamento. E este estudo tem uma parte que eu recomendo aqui mais para os portuenses que leiam. Na dimensão financeira, há um desempenho mais favorável do Porto que as médias nacionais e da área metropolitana do Porto. Quanto às transferências recebidas da Administração Central, portanto, aquilo que nós recebemos, o peso relativo do município do Porto é de 1,1% e está claramente abaixo do seu peso na população portuguesa, que é de 2,1%. As receitas fiscais geradas no Porto que revertem para o Estado Central. No IRS e no IRC, o contributo do Porto é de cerca de 5,7% e 4,9%, respectivamente. Estão a ver, quando o nosso peso na população é 2,1%. E quanto aos impostos indiretos, em particular o IVA, não há informação desagregada por município, mas em 2015 o Porto concentrava 3,4% do poder de compra concelhio e é expectável que isso seja alterado pelas compras. Portanto, também aqui tem sido criada sucessivamente esta ilusão de que o município do Porto é altamente beneficiado nas transferências e de facto, não é verdade. Não é verdade. E esta matéria é uma matéria absolutamente relevante também para explicar às pessoas este tipo de informação, este tipo de estudo, é muito importante para explicar às pessoas, para desconstruir os mitos que têm sido criados ao longo dos últimos anos. E eu acho que a regionalização tem sido vítima de um mito. É um nado morto por causa do mito e eu acho que os mitos devem ser coisas que promovem coisas vivas e não coisas mortas. Até porque são mais úteis assim. E, portanto, eu acho que nós precisávamos de... Se calhar é um mito também pensar que o vamos ter, mas acho que nós, todos, e é um ato de cidadania na nossa parte, pelo menos discuti-la abertamente e não encontrarmos esta forma papão de dizer, pois, agora vai ser em 2021 depois. E depois, se calhar, mas em 2021 o Presidente da República provavelmente vai ser o mesmo, provavelmente será reeleito. E portanto, aí ficaremos outra vez. E depois, ou seja... Quer-me parecer que nós não estamos numa fase em que a sociedade portuguesa está suficientemente madura, mas ainda não está tomada pelos movimentos populistas para este ser momento a discutir. Porque se assim não for, os movimentos populistas vão cada vez mais acentuar a tónica depois. Pois, vocês querem a regionalização. Mais políticos, mais taxas, mais isto, mais aquilo, mais dinheiro, mais máquina. E depois já não vai ser possível. E o Estado vai ficar a funcionar pior. Esta é a minha conclusão, Fernando. Havia um primeiro-ministro que tinha uma expressão que sintetizava muito a vida pública, que é quando ele dizia é vida. E a verdade é esta. Há um argumento que eu percebo, há um argumento que para mim é muito claro sobre esta questão da regionalização e sobre o problema político que está gerado, que é este. A última coisa que nós podíamos fazer relativamente ao tema da regionalização era caminharmos outra vez para uma derrota.
Pronto, isso aí era matarmos tudo de vez. Eu concordo com o que tu dizes. Eu acho que não há razão para o tema ser referendado. Aliás, não havia nenhum clamor para o tema ser referendado. O tema foi inscrito. É bom recordarmos a história. O referendo relativamente à regionalização foi inscrito não por nenhum grande clamor nacional, mas exatamente como parte de uma estratégia para que ele não fosse aprovado. Porque se trata de uma decisão... Eu não percebo, aliás, qual é... aliás, na altura foram inscritos 2 referendos. Quem se recorda bem da história dessa legislatura? Uma legislatura em que, no acordo PSD-PS, onde estava em causa a viabilização orçamental durante um ciclo de legislatura, essas inscrições foram, no fundo, as obrigações decorrentes. E não foram feitas para que passassem. Aliás, não é por acaso que os 2 referendos feitos à época chumbou os 2. Se fosse para aprovar... Bom... E por isso eu concordo com o Rui na matéria em que este tema não há razão nenhuma para ele lá estar e com fraqueza não me venham com nenhum argumento democrático da primeira vez foi referendado, da segunda tem que ser. Não, primeiro já passaram 20 anos, depois com franqueza já não deveria ter sido referendada à primeira. A grande questão não é essa. A grande questão é se nós conseguimos, ou melhor, essa é uma grande questão processual da maior importância, porque molda a forma como isto se coloca. Mas há um argumento a que eu sou sensível e que nós temos que dar atenção. É que nós não podemos ter aqui algum excesso de voluntarismo sem pensarmos em resolver os problemas que temos colocados. Isto é, nós temos que ser capazes de convencer de forma muito clara e muito precisa para que é precisa e o que é que o país ganha com. Dizermos que isto não funciona, acho que os elementos abundam, mas o que é que se ganha? Eu acho que se ganham 2 coisas extraordinárias. Uma capacidade de ação, de planificação e de ação a um nível territorialmente relevante que hoje o país não tem. E eu acho que a situação, como o Rui diz, é muito mais urgente hoje do que era. Porque o Estado Central foi decapitado das competências de compreensão do território. Hoje não há um Ministério do Planeamento, hoje não há estruturas de Comissão de Coordenação Regional, hoje não há, mesmo nos ministérios setoriais, uma capacidade de entendimento e de organização, de pensamento sobre o território, como havia há 20 ou 25 anos atrás. Se há coisa que estes anos têm feito, eu conheço relativamente bem algumas áreas do Estado, há outras que não conheço tão bem, mas das áreas que conheço relativamente às áreas económicas e às áreas sociais, houve decapitação muito grande desta capacidade de entendimento do território. Por isso nós estamos com mais necessidade disto. E a regionalização traz-nos isto, não é? Traz-nos a capacidade de pensar, de refletir e de agir à escala mais próxima da escala relevante para resolver os problemas. E depois há uma segunda questão que é da maior importância, que é aquilo que o Rui aqui diz. É uma pequena palavrinha que hoje estamos a perceber todos que tem uma importância muito maior. Chama-se democracia. Chama-se democracia. Chama-se aproximar as pessoas das decisões que lhes afetam os seus cotidianos. E convém não nos esquecermos desta palavrinha. Eu acho que se nós conseguirmos investir os próximos tempos, não com o sentimento de perda, de frustração de que uma coisa não se resolve, mas num sentido positivo de tornarmos o caso muito mais claro, nós conseguiremos ganhar melhor a opinião pública relativamente à proposta que faremos. Porque é aqui que eu acho que se joga muito. Quem procura empurrar isto para uma solução de um referendo o mais rápido possível, posso-vos dizer, eu fico muito pessimista sobre o seu resultado. Porque o nível do populismo do discurso a que chegamos sobre os custos políticos, isto, aquilo e aquilo outro, primeiro, uma parte desses custos não são custos, são investimentos da democracia. Não são custos, são investimentos ao funcionamento de um país democrático. Em segundo lugar, há de facto um extraordinário ganho económico, muito dele que nenhum estudo é capaz de mensurar. Porque só a eficácia da decisão que é tomada não tem qualquer paralelo com o que existe hoje e com o custo da decisão que é tomada hoje. Agora, eu acho que nós podíamos investir
quer dizer, como desafio, talvez eu deixasse aqui como desafio para esta fase final dos nossos mandatos autárquicos, talvez 3 desafios. Então, o primeiro era o de conseguirmos meter uma agenda relativamente à descentralização por cima desta agenda. Isto é, fechar esta, e cada um fechará como entender, com a apreciação que tiver, mas sermos capazes de construir uma por cima. Isto é, os municípios serem capazes de dizer, nós pretendemos nestas e nestas áreas assumir estas competências face ao Estado Central. E aqui fugirmos do quadro e do espartilho que é o diálogo através da Associação Nacional de Municípios. Primeiro tema. Segundo tema, para mim o mais importante de todos, é fechar o quadro de descentralização para as áreas metropolitanas nos exatos termos que está colocado no programa do atual Governo. Se isso for feito, peço-vos imensa desculpa, isto já vale 2 mandatos autárquicos. Porque o que lá está previsto, se nós conseguirmos fechar, é simplesmente, pela primeira vez, resolvermos o mundo surreal da mobilidade de âmbito metropolitano, sabendo nós a importância que isso tem para a base económica e para o funcionamento de toda a economia regional e dos nossos territórios. Resolvermos isto é absolutamente crítico para a base económica, é crítico para a questão social e é absolutamente crítico para a questão ambiental. Porque, quer dizer, quando nós falamos de emissões, quando nós falamos de aquecimento global, nós estamos a falar 4 coisas. Estamos a falar da produção de energia, se é combustíveis, se é renovável. Estamos a falar do consumo da energia, grande parte dele é mobilidade nos centros urbanos, nas áreas metropolitanas, e é aqui que esta mudança se vai colocar. Estamos a falar dos edifícios e estamos a falar das áreas florestais. Há muita coisa, depois há a carne de vaca, a carne de borrego, toda a gente fala depois dessas coisas todas. Mas quer dizer, mas se formos ao que é o fundamental do ponto de vista de onde se joga esta batalha, é aqui. Por isso, primeira prioridade, novo pacote de centralização, ou melhor, primeira área. Segunda, para mim, a mais importante é fecharmos o que está no programa de governo relativamente à descentralização para as áreas metropolitanas. Não querem avançar para a eleição da área metropolitana, está bem, bom. Mas, então, avance na competência, sabendo que se está a reforçar uma competência, mas não se está a reforçar a legitimidade democrática de controle da nova competência. Pronto. Mas, ao menos, a competência começa a ser exercida a um nível mais próximo daquele que é importante que seja exercido. Terceiro lugar, o debate sobre a regionalização. E aí, talvez, mudar de estratégia. Mudar de estratégia, isto é, não sublinhar tanto a frustração dela não acontecer, mas começarmos a reforçar mais o argumentário sobre como é que ela deve acontecer. E o argumentário pode ser, e deve ser precisamente, sobre o benefício, sobre a forma de funcionar e também sobre a forma política. Ora, se nós gastarmos bem estes 2 anos, podemos ter a certeza que a solução política que chegarem a partir de 2021, seja na Presidência da República, seja nos municípios, seja nos próprios quadros partidários, poderá ser diferente daquele que é hoje. E por isso eu acho que não é com este espírito de sempre animado de procurar encontrar uma solução em cada contexto que eu acho que gostaria de gastar esta fase, segunda fase do mandato autárquico, e se o fizermos, creio que daremos por bem emprego o tempo do ponto de vista da reforma do Estado. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Foi um prazer estar convosco aqui. Contigo também.